Olá, eu sou a Luzia Freitas, eu sou a autora do livro Depois que o Café Esfriou, que conta a história da era do café aqui nos anos 60 e 70, aqui no Paraná. E hoje estou aqui para falar de uma das personagens, que é uma personagem secundária. É interessante quando a gente está escrevendo que a gente cria mais personagens para dar movimento à trama, e são necessários, e até para uma época realmente existia bastante, e que é a benzedeira Dona Severina. E eu encontrei aqui esse carreador aqui muito parecido, essas trilhas no meio do mato, que em uma das cenas era um trilho que se dava no ranchinho Beirachão da benzedeira Dona Severina, né, uma personagem misteriosa e que ela é uma personagem secundária que eu simplesmente coloquei, né, porque precisava para alimentar o texto e até para contar a realidade da época, que são personagens muito importantes na nossa história, que são as benzedeiras, porque salvaram tantas vidas numa época aí que não existia SUS, tudo era pago, hospital pago, remédio pago, e o pessoal da roça aí sem dinheiro para nada, com aquela filharada danada e muita doença, sem recurso, como dizia ele, recorria às benzedeiras, às curandeiras, que tinham um papel muito importante na nossa vida, na nossa história. E essa cura eu coloquei, tinha que ter uma ficção histórica, a época do café, anos 60, 70, é claro que tinha que ter a benzedeira, claro que tinha que ter, eu não poderia deixar essa parte da história tão importante da nossa vida, que tantas vidas salvaram, que tantas vidas salvaram. E aí esse carreadorzinho aqui era exatamente assim, num carreadorzinho que ia, que descia, ladeira abaixo, para ir para aqueles ranchinhos, beirachão, lá escondidinho no meio do mato, que tinha que conduzia a benzedeira. E essa que eu coloquei aí na história, que eu precisei dela, foi uma personagem secundária que ao longo da história ela ganhou uma força. É interessante quando a gente está escrevendo, coloca lá por colocar um devido personagem, e ela ia no decorrer da história, no decorrer da escrita, vai ganhando aí uma força muito grande. E esse foi um dos personagens, foi essa, a Dona Severina. Ela foi muito importante para finalizar, para explicar como que ficou depois que o café esfriou, né? Aquela senhorinha lá idosa, sábia, que dava conselho, cheia dos conselhos, né? E é exatamente isso, essa personagem maravilhosa que eu coloquei aí para simbolizar e para representar e contar essa parte. E ela representa tantas benzedeiras que houve na época, e que foi tão importante para a nossa vida, tão importante para a nossa história, essa riqueza cultural que são as benzedeiras. E então é claro que eu não poderia deixar de lado uma personagem dessa. E realmente existiu, ela representada, então todas as benzedeiras da época, no livro Depois que o Café Esfriou, é representado pela essa personagem, a Dona Severina, aquelas mulheres que sábias da época, muito simples, analfabetas, mas que conhecia, analfabeta das letras, mas que conhecia a planta que servia, sabia conversar com as plantas, sabia conversar com o vento, com o destino, o que vai acontecer daqui para frente, e tinha essas adivinhações, né, que geralmente batia. E essa sabedoria que não vinha dos livros, que não vinha das palavras, que não vinha da leitura, nasciam com elas essa sabedoria e com as dores da vida, a pessoa que ia aprendendo com as dores da vida. E aí conversava com as plantas, saía ali para o meio do mato, vinha com o raminho certinho, através do raminho de arruda, que fazia lá os benzimentos, mas na verdade, na ciência de hoje, a gente sabe que estava fazendo aromaterapia, que na época não sabia que era bom e pronto, mas nem imaginar, a gente nem existia a palavra aromaterapia. E hoje é utilizado aí com os estudos, tudo, que era o respirar do cheiro da arruda que ajudava a se curar. Muito interessante.
E a Dona Severina é isso, né? Tinha esse corredorzinho assim, na história, que descia para a casa dela. E aqui eu encontrei, andando aqui pro meio do mato, encontrei o corredorzinho, falei, deixa eu parar e gravar o vídeo e mostrar mais ou menos, né, como eram esses trilhos pro meio do mato, que aí dava nos ranchinhos beira-chão, e num desses ranchinhos morava a Dona Severina, a curandeira, que desempenhou um papel muito importante na vida real e na minha escrita dessa ficção histórica que ela fez. Ela foi muito importante para o desfecho, para o final, para dar o final do livro que eu gostaria de ter dado. Que como que eu ia explicar depois que o café esfriou? Porque o depois que o café esfriou está até hoje. E como que eu ia explicar através da história da época, como que ficou depois, né? E é essa Dona Severina que desempenha essa função, né, esse papel tão importante na minha escrita, que eu me apaixonei por ela. A gente se apaixona pelos personagens, quem está escrevendo, e apaixona, ama, odeia, fica com raiva, compreende, e assim vai. Esse é uma das mágicas aí da escrita, uma das maravilhas, das delícias aí de se escrever. E a Dona Severina é uma personagem assim que eu gostei demais ter construído ela. E, baseado aí nos fatos reais, da verdade aí das benzedeiras da época, entrou a Dona Severina, começou muito tímido, apenas mencionando ela, e de repente eu precisei dela para dar o desfecho aí que eu queria, para dar um final da forma como eu queria no livro. Então ela desempenhou um papel muito importante. Muito obrigada, Dona Severina, muito obrigada por todas as benzedeiras da época que tanto nos ajudou, que tanto ajudou a curar, a amenizar as nossas feridas e as doenças da época, né? Vocês são muito importantes, eu sei que até hoje existe ainda algumas, são pessoas assim, simples, de uma sabedoria imensa e de uma criatividade que tão importante, rica, que eu não poderia deixar de fora, não poderia.